Olá, bem-vindo ao Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Ele foi o presidente das reformas de base, que estatizou importantes refinarias de petróleo, que fortaleceu a Previdência Social, que estava combalida na época em razão da construção de Brasília. Estamos falando de João Goulart, ex-presidente da República do Brasil, que sofreu um golpe de Estado em abril de 64. 52 anos depois desse golpe, o filho dele, João Vicente Goulart, escreveu este livro aqui, Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. Vicente, obrigado por ver o programa. Vamos sentar aí, por favor. João Vicente, no livro Jango e Eu, que você lançou recentemente, né, Memórias de um Exílio Sem Volta, você fala de um João Goulart que pouca gente conhece, né, da convivência familiar, em casa. Fala um pouco sobre o seu pai e como é que ele se comportava no exílio. Quando nós escrevemos o livro, nós pensamos em mostrar esse lado humano, esse lado do pai, do amigo, que poucos livros, ou geralmente os livros de academia, não nos trazem essa visão, esse conhecimento, a não ser o relato calcado em documentos liberados, enfim. E o Jango que nós escrevemos é o Jango pai, é o Jango amigo, o Jango que no exílio está com 2 filhos pequenos, é um pai que não pode retornar à sua pátria, que que presidiu um país pelo qual ele tentou implantar reformas estruturais nesse país e que o golpe de Estado, civil-militar daquele momento, não permitiu o avanço das forças populares em 1964 e exilou o presidente da República num momento muito importante da história brasileira. E o relato tem esse recorte, é um recorte temporal que ele inicia no dia 2 de abril de 64, quando nós, pequenos ainda, chegamos com a minha mãe num país diferente, num país onde pensávamos, num primeiro momento, ficar até sentir o que vem, e termina exatamente na outra ponta desse recorte temporal, no dia 6 de dezembro de 1976, quando ocorre o falecimento de meu pai no exílio. Por isso, Jango e Eu, né, Memórias de um Exílio Sem Volta, porque nós tivemos, no decorrer desses dias do exílio, a função de crescer mantendo as raízes, e isto é o Jango que a gente mostra. Nós tivemos que crescer e ele, do nosso lado, nos ensinando de o que era o exílio e de por que a causa de permanecer no exílio quando se luta pela liberdade, pela democracia e pela justiça social, como ele tanto lutou por esse país que ele amou muito. Tem um momento do livro que você relata uma conversa sua com ele, onde ele fala da liberdade, né? Quer dizer, se em algum momento alguém disser que eu pequei, que eu errei por ter dado liberdade demais, né, durante o meu governo, quer dizer, não acredite nisso, né? Liberdade ou você tem ou você não tem meia liberdade, né? Comenta um pouco sobre essa... É verdade. Acho que isso resume um pouco... Ele tinha sempre essa preocupação, inclusive, eu me lembro no exílio, quando estiveram lá 2 jornalistas de uma revista brasileira e que fizeram um tipo dessa pergunta a ele, se ele não achava que as reformas de base tinham sido propostas antecipadamente, que o Brasil não estava preparado para isso. E ele olhou para os 2 jornalistas e disse, você acha por que eu estou no exílio? Quer dizer, não cabia essa questão. E ele foi realmente muito combatido, ele acreditava profundamente na democracia e na democracia com liberdade. Tanto é que o governo João Goulart foi o governo mais curto da história republicana de nosso país, porque ele teve 2 períodos. Teve o período parlamentarista, de 61, até que o plebiscito do povo brasileiro lhe devolve os poderes presidenciais em janeiro de 63. Então, que aí que ele parte novamente para o processo das reformas de base. E foi um governo muito curto presidencialista, 1 ano, 3 meses e algum dia, mas foi o governo
que mais propostas sociais fez até hoje nesse país para os avanços sociais e a geração de um país mais justo, com mais oportunidades para todos. E aí ele propõe a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma educacional, a lei de remessa de lucros, a nacionalização das empresas básicas, como dando à Petrobras, a Petrobras o monopólio não só da extração, quanto do refino e distribuição. Enfim, e a remessa de lucros. Ele estatizou algumas refinarias estrangeiras também, né? Estatizou, nesse momento estatiza várias e algumas nacionais também. Então, esse conjunto de propostas do governo João Goulart é que as elites da época, como as elites de hoje, que não cabem em Miami, ainda não cabem em Miami as elites brasileiras, se rebelaram contra as propostas de reforma agrária, de reforma tributária. João Vicente, há pouco tempo saiu uma pesquisa... Mas só para concluir, sim, sobre a liberdade, ele dizia que quem poda a liberdade são aqueles que querem adjetivá-la. A liberdade é um conceito unívoco. Do momento que você adjetiva a liberdade, excesso de liberdade, por exemplo, um adjetivo, liberdade em excesso, está adjetivando a liberdade, você a transforma num conceito equívoco. Ou ela é, ou você tem a liberdade, ou você não tem. Não existe liberdade a meios termos. Então, ele tinha essa preocupação muito grande e sabia que no seu governo foram feitos do plebiscito, que lhe devolve os poderes presidenciais, até o golpe do 1º de abril, foram feitos mais de 200 filmes tratando o governo de comunista, coisa que não era, né? Quer fazer a reforma agrária, é comunista. A reforma agrária de Jango propunha 10 milhões de novos proprietários rurais com título de propriedade. Eu não conheço nenhum marxista, nem na teoria do capital, que dê título de propriedade. Mas eu queria te perguntar uma coisa que é uma coisa que até hoje deixa muita gente buscando uma pergunta, né? O Jango teve apoio popular para a aprovação do presidencialismo em 63, quando teve 83% dos votos, né? E depois saiu uma pesquisa que se manteve secreta durante muito tempo, que ele tinha apoio popular, aprovação ao governo dele, de 80%. Como é que um presidente que tem uma aprovação tão alta e que teve um referendo, vamos dizer assim, um ano antes, acontece o que aconteceu, não teve uma reação popular? Qual a análise que você faz disso, João Vicente? A avaliação hoje que nós fazemos disso é que não se derruba governo fraco há pouco tempo de eleições. Se derrubou o governo do presidente João Goulart pelas reformas de base, por aquilo que transformaria o Brasil em potência mundial. O que, na época, por exemplo, fez a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha um desenvolvimento abaixo do Brasil naquela época e hoje é uma das maiores potências tecnológicas do planeta. O problema todo, em 1964, é essa conjunção de forças, né, de empresários nacionais. Inclusive, nós fizemos, que chegaram ao momento de vamos derrubar Jango para entregar o país aos interesses daquelas oligarquias, daqueles privilegiados que até hoje no Brasil, né, querem manter esses privilégios. Isso ficou claro no exílio ou antes mesmo ele já tinha essa visão? Ou isso ficou mais claro no exílio? Ele tinha essa visão muito bem colocada. O problema foi o seguinte, que num primeiro momento, quando nós chegamos no exílio, se pensava que aquele movimento seria mais uma das tantas quarteladas que o Brasil já tinha tido. Muitas, a Cariacanga, na época do Juscelino, enfim, várias aquarteladas. E alguns políticos brasileiros, inclusive alguns políticos do Congresso Nacional, da triste madrugada convocada pelo Áureo Mouro de Andrade, que declara vaga a presidência da República com o presidente dentro do país, de uma forma ilegal, tão vergonhosa que hoje o Congresso, 50 anos depois, anulou aquela sessão por ser uma vergonha do parlamento brasileiro, era uma questão de derrubar um presidente para fazer a entrega do país àqueles privilegiados, aqueles que até hoje têm esses privilégios, tanto sociais, políticos e econômicos. João Vicente, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu não queria acabar a entrevista sem a gente perguntar uma coisa. Que lição você acha que o golpe de 64 e o que foi feito com o Jango
serviria para os jovens de hoje? Assim, como é que eles poderiam olhar para a história do Jango e tentar interpretá-la para o dia de hoje? Eu acho que se o livro conseguir, nessas novas, mostrar às novas gerações o quanto é importante a luta pela liberdade e pela manutenção dos direitos do povo brasileiro, eu acho que teria sido muito bom, vai ser muito bom. Porque nós temos visto aí muita similitude, apesar dos 50 e tantos anos que nos distancia de 64, os atores do que nós estamos vivendo hoje aí são os mesmos, né? A Fiesp, em 64, comprou generais e parlamentares. 200 e tantos filmes anti-governo Jango foram comprados, redações inteiras no Brasil foram compradas com dinheiro da CIA através do IBAD e dos IPs. Então, nós temos uma grande mídia também, né, que apoiou o golpe em 64. Enfim, a democracia. A democracia foi 21 anos de autoritarismo, né? E assim foi com os direitos. O 13º, que é do presidente João Goulart, que todos os brasileiros têm direito, era quando ele conseguiu instalar o 13º e aprovar o 13º, quase caiu o país naquele momento, porque os empresários diziam que o 13º ia desestabilizar economicamente o nosso país. Então, os atores são os mesmos, a grande imprensa, a Fiesp, por exemplo, e o que nós mudamos foi os militares que foram usados e hoje nós temos trocado os caps pelas togas. Está aí a instituição do nosso judiciário brasileiro se derretendo, sendo politizada e conduzindo os destinos do país que deveria ser conduzidos por uma democracia forte, com liberdade e com justiça social pela qual Jango lutou. João Vicente Goulart, filho de Jango, né, que escreveu o livro Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. João Vicente, obrigado por vir ao programa Casa das Palavras. Eu que agradeço, Beto, e espero que nós possamos ter no Brasil um revisionismo do governo João Goulart, e é por isso que nós estamos lutando, escrevendo, fazendo filmes, porque o Brasil precisa, de uma vez por todas, ter mais justiça para com aqueles que tiveram menos oportunidades. Vamos fazer um breve intervalo, mas antes vamos saber o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Quero indicar para vocês o livro Considerai como crescem os lírios do campo, livro do seu autor, o Monsenhor Jonas Habib, que é da comunidade Canção Nova. Esse livro trata de ações e medidas que nós temos que adotar como seres humanos no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, para vivermos bem. Eu quero aqui sugerir o último livro que eu fiz a leitura, o último romance que eu li, que é o ensaio sobre a lucidez de José Saramago, que tem muito a ver com a realidade política que a gente está vivendo. Ele é uma continuidade do que seria o ensaio sobre a cegueira, mas trata das eleições e da manifestação pública em reação ao sistema político vigente. Estamos de volta ao Casa das Palavras. Está sendo gravado aqui, na livraria da editora do UNB, que funciona dentro do campus da Universidade de Brasília, uma das mais importantes do Brasil. Onestino Guimarães desapareceu em outubro de 1973, no auge da ditadura militar. Ele era presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. E quase 50 anos depois do seu desaparecimento, a professora e escritora Beth Almeida escreveu o livro Paixão de Onestino, onde conta não só a trajetória do líder estudantil, mas também de toda uma geração que foi dizimada pela ditadura militar. Bem-vindo ao Casa das Palavras, Beth. Obrigada, Beto. Beth, eu queria que você falasse em poucas palavras, se possível, né, para as novas gerações em especial, quem foi Onestino Guimarães? Onestino Guimarães foi um estudante que descobriu a importância de lutar pelas causas populares, pelos direitos da classe trabalhadora.
E ele abraçou essa luta e tornou-se uma liderança estudantil importante no país. Beth, seu livro, ele mostra que o Ernestino foi um líder estudantil fora do comum, assim. Ele era muito estudioso, assim, né? Porque existe um pouco um pouco de lenda também de que de quem entra para o movimento estudantil não gosta de estudar. Eu sei que isso não é verdade. Mas mesmo assim, o Ernestino ele era muito acima da média, né? Ele era primeiro lugar em tudo que ele participava, primeiro lugar no vestibular da UNB, primeiro lugar das turmas onde ele estudou no ensino médio, né? Como é que ele conseguia conciliar essa paixão que ele tinha pela política, pelo movimento estudantil e ser ao mesmo tempo um estudante tão aplicado? Eu queria fazer um breve comentário sobre essa história de que quem faz política estudantil não gosta de estudar. Na famosa invasão da UNB, que havia um mandado de segurança de prisão contra 7 estudantes, esses 7 estudantes estavam entre os melhores da UNB. Mauro Burlamac, Lenin Bueno Monteiro, Paulo Speller, todos, Samuel Babá, Paulo Cassis, todos eram estudantes aplicados e entre os melhores da UNB. Sobre como o Ernestino... Mas o Ernestino ele era um pouco acima da média. Era acima da média e no vestibular em que ele foi o primeiro lugar de toda a UNB. Dos 260 pontos que era possível alcançar, ele fez 257. Ele realmente estava acima da média. Mas ele considerava realmente que os ideais dele estavam acima da carreira dele, da vontade, da paixão que ele também tinha pelos estudos, pelo conhecimento. E eu me lembro, na biblioteca da UNB, de noite, eu sentadinha lá estudando o meu cálculo, e ele sentado lá com o pessoal da turma dele estudando as matérias de geologia. Vocês também. eram colega do mesmo curso, não, né? Não, eu era do ICCE, Instituto Central de Ciências Exatas, entrei em 67. Ele era da geologia e ele entrou em 65. E é claro que ele, em muitas ocasiões, principalmente depois que ele começou a ser muito perseguido, tinha a prisão preventiva decretada, ele não podia ir para a sala de aula, não podia assistir uma aula, não podia fazer os trabalhos de campo com a turma dele. Mas, até 67, digamos, ele frequentava as aulas, fazia as provas, fazia os trabalhos, fazia tudo o que precisava fazer como estudante. Depois ele realmente não pôde mais. Você no seu livro também você fala isso várias vezes, isso me chamou a atenção, que era uma certa aversão que ele tinha à violência, né? Ele era um, não sei se um pacifista é uma palavra meio forte, mas ele era uma pessoa muito generosa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não diria que ele era um pacifista, ele era um humanista e uma pessoa que tinha um sentimento de fraternidade muito grande com relação às outras pessoas. Repugnava, horrorizava mesmo a ideia de cometer alguma violência, matar alguém. Mas eu não diria de modo algum que ele era um pacifista. Ele era um militante revolucionário, ele compreendia que para que os grandes patrões, grandes possuidores renunciassem a seus privilégios e riquezas, seria preciso a ação armada. Ele compreendia isso, tinha consciência disso e não era contra isso, não. Você diz no seu livro, e eu vi isso também pelas opiniões dos personagens, né, que o Ernestino era uma pessoa de muito carisma, né? E isso naquele tempo era visto como uma coisa negativa, né? Quer dizer, o verdadeiro líder, naquela visão leninista, assim, né, tinha que ser preparado para ser líder. Mas ele, além de ser preparado, ele tinha carisma, né? Você acha que se ele não tivesse desaparecido, ele seria um grande quadro político? Bom, conjecturas a gente faz assim no ar, né? Mas eu acredito que sim. Esse carisma dele realmente contrasta com essa figura que tem que ser líder pelas ideias. Mas, na verdade, os grandes líderes todos tinham um carisma pessoal. A gente vê Mandela, Martin Luther King, outros aí.
esse carisma, esse magnetismo pessoal, inclusive, era mais criticado pelos adversários dele, né? Mas eu acredito que ele era uma figura carismática e que hoje em dia, certamente, ele se destacaria na sociedade. Beth, eu li o seu livro assim com muita atenção e com uma certa emoção, porque eu passei minha vida aqui dentro da Universidade de Brasília, então me emocionava com alguns momentos, né? Mas o que mais me impressionou no seu livro foi o detalhamento que você conseguiu atingir, tanto dos personagens, quanto das situações, até da cidade. Você fala coisas de Brasília, que eu que nasci aqui, por exemplo, não sabia, aprendi, né? Como é que foi essa pesquisa sua? Assim, conta pra gente quando é que você começou a pesquisar sobre o Onestino e como é que foi esse trajeto aí? Bem, eu tive um contato pessoal com ele desde a adolescência, porque as nossas mães eram amigas, trabalhavam na Fundação Educacional do Distrito Federal. Sim, a sua mãe e a dona Estela eram professoras, né? Era. E então havia uma certa proximidade familiar. Mas depois que eu vim morar em Brasília, em 2003, por razões familiares, eu tive a ideia de escrever uma biografia do Onestino. Eu achei que em Brasília, que é a capital do país, que foi o lugar de uma resistência à ditadura e tudo, não existe até hoje uma quantidade grande de livros que falem sobre esse período, sobre essa resistência. Então eu quis falar sobre isso numa biografia do Onestino. Que você fala dele, mas fala muito da cidade também. Falo da cidade, falo da UNB, eu faço os antecedentes da vida dele também, os antecedentes pessoais, familiares, a vida da cidade, como era na época em que ele veio viver aqui, que foi a mesma época em que eu vivi, e depois o continuar da trajetória dele. A Universidade de Brasília foi palco, né, de toda essa trajetória, ou quase toda a trajetória do Onestino, que depois foi embora, foi para São Paulo, foi para o Rio. Como é que você vê a UNB hoje, assim, comparando com aquela UNB dos anos 60? Assim, porque o país vive, é inegável, uma crise política e econômica, né? E como é que a UNB poderia ajudar a gente a sair dessa não só a UNB, né, mas as universidades como um todo, mas a UNB em especial, sair dessa situação em que a gente está hoje? Eu acredito que já ajuda, tanto com a manifestação, os estudantes no país, talvez atualmente não muito aqui em Brasília, mas no país os estudantes vão às ruas, protestam, se expressam, ocupam seus locais de estudo. Então o movimento estudantil está vivo, na sua opinião? Ele não... Sem dúvida, sem dúvida. E nos estudantes, de uma maneira geral, eu enxergo essa mesma inquietação que existia na minha época de estudante, enxergo a mesma disposição de construir uma sociedade boa para as pessoas, para a humanidade, para o povo brasileiro, para quem vive em Brasília. Eu acho que isso existe. E a diferença básica que existe é que, quando eu estudei na UNB, havia 2.000 estudantes. Hoje existem, acho que, 20.000, né? Então, isso cria uma diversidade muito grande, uma quantidade muito grande de iniciativas. Eles têm movimentos étnicos, de minorias, de Está mais rico LGBT, hoje, né? Sabe? É muito mais coisa. Eu acho que tudo isso é muito enriquecedor para a sociedade e eu acho que é muito gratificante para nós, os idosos, como eu, que vivemos uma época de efervescência. Hoje é diferente, mas está vivo. Deixa eu perguntar mais uma coisa agora sobre um lado meio triste do livro, né? Sobre o desaparecimento dele. Você narra no final aqui 3 ou 4 possibilidades, se não me engano, de como é que ele teria morrido, né? Sequestrado e morrido, né? Como é que foi para vocês falar sobre isso, assim? Você que foi amiga dele, falar sobre o desaparecimento do Onestino, que até hoje é uma lacuna na história brasileira. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, na verdade, né? O meu propósito, no começo, quando eu queria estudar, quando eu quis escrever esse livro, era investigar
e descobrir alguma coisa. Eu me inspirei no Aloysio Palmar, no Sul, que passou 27 anos da vida dele investigando e conseguiu descobrir como morreram os companheiros dele. Só não descobriu os corpos, mas ele já sabe como aconteceu. Eu tinha essa ambição, vou dizer assim, essa esperança. Não consegui. Eu consegui alguns indícios. Consegui saber que uma estudante foi presa na Oban, em São Paulo, e em janeiro de 74. Ele desapareceu em outubro de 73, não é isso? E essa estudante, no interrogatório, ouviu de um investigador que o Onestino já estava morto. Isso eu consegui saber. E consegui algumas notícias, alguns indícios aqui e acolá, que chegaram até a ser investigados pelo Vitor Guimarães, da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, mas ele não conseguiu descobrir coisas. E existe um documento que foi publicado no Correio Brasiliense, dia 31 de março de 2014, que não entrou aqui no livro, porque já estava concluído, já estava na editora, não podia mais mexer. Mas é um documento que é uma resposta do SNI a um pedido de busca da aeronáutica, de um comando da aeronáutica, sobre algumas pessoas desaparecidas. Então, lá está registrado, Onestino Monteiro Guimarães, preso em 10 de outubro de 1973. Então, bate com o que ela disse. Se sabe, né? Beth Almeida, autora de Paixão de Onestino. Beth, muito obrigada aqui pela entrevista ao Caso das Palavras e sucesso na divulgação do seu livro e da memória do Onestino. Chegamos ao final de mais um Casa das Palavras. Ligue para a gente, 0800 619 619, é de graça. Ou então escreva, mande um e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br. Não esqueça que todos os programas nossos podem ser vistos no nosso site, câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado e até a próxima.